Bom dia, bom dia para o nosso bom Deus, bom dia para todos nós. Estamos aqui, meus amigos, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. E nós só temos que agradecer a Deus por tudo, por mais este dia, pelo mês de setembro, que está acabando. Este é o último dia do mês. Então, vamos procurar uma posição agradável, serenar a nossa mente, procurar sentir a presença do Senhor, do nosso anjo guardião, inspirando e respirando profundamente, relaxando o corpo físico. Vamos conversar com Deus mentalmente, agradecendo a Ele pelo mês que está acabando, por este dia maravilhoso. Agradecer por cada momento vivido, pela força que Ele nos dá em todos os momentos que passamos, nos dias difíceis, pelas alegrias que nos presenteou. E vamos entregar nas mãos de Deus o novo mês que está se aproximando. Vamos confiar que a Tua graça nos sustente sempre. Vamos ter fé, acreditar que tudo vai dar certo. Mais uma vez, inspire, respire profundamente, esqueça os problemas lá fora. Neste momento, pense em Jesus. Se entregue a Ele. A primeira mensagem de hoje, do livro Otimismo Todo Dia, é a de número 122, 122. Ela diz o seguinte: não espere que a melhoria, prosperidade e bem-estar caiam do céu milagrosamente, sem fazer força. Tudo tem um preço da conquista, da busca, da participação e do esforço. Aproveite as horas e os dias. Planeje, faça o seu futuro. Persista nos bons projetos. A vida deixa para trás o inerte, o incapaz, o medroso. Capacidade é feita para usar. Use a força de vontade. Confie em si. Haja, trabalhe decididamente. Vá em frente. Não dê ouvidos aos derrotistas e a vitória será sua. Deus, Ele sorri para os que usam os talentos que têm. É isso, meus amigos. E todos nós temos talentos. Deus nos entregou isso quando nos criou. Então precisamos descobrir qual o meu talento. Será que eu estou usando ele? Ou estou deixando ele aqui parado? Vamos ter força. Vamos correr atrás. E que Jesus nos ajude. O Evangelho de hoje, o capítulo, é o 7º. Bem-aventurados pobres de espírito. Itens 1 e 2. O que é preciso entender por pobre de espírito? Jesus disse:
Bem-aventurados pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Aqueles que não acreditam zombam deste ensinamento moral. Bem-aventurados pobres de espírito. Como tem zombado de outras afirmativas de Jesus por não entendê-las. Por pobre de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas sim aos humildes. Ele diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Segundo a opinião da maioria, os cientistas e os intelectuais da Terra têm um conceito tão alto de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de merecerem a sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos e com sua vaidade, seus olhos não podem se elevar até Deus. Aqueles que se acreditam superiores a tudo têm a tendência de não aceitarem o que está acima de suas capacidades, pois isso poderia rebaixá-los. Chegam ao ponto de negar a divindade. Porém, quando concordam em aceitar que Deus existe, negam-lhe um de seus mais belos atributos: a sua intervenção sobre as coisas deste mundo, pois estão convencidos de que apenas eles são suficientes para bem governá-lo. Usam sua inteligência como medida da inteligência universal e, julgando-se aptos a tudo, entender, não aceitam como possível aquilo que não podem compreender. Quando julgam uma coisa, consideram seu julgamento como definitivo e indiscutível. Quando os cientistas e os intelectuais se recusam a admitir o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de suas capacidades de entendimento, mas porque seu orgulho se revolta contra a ideia de que exista alguma coisa que não possam dominar e que os faria descer de seus pedestais. É por isso que se mostram sempre um sorriso de desdéns por tudo que não é do mundo, físico e visível. Eles se atribuem grande inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo eles, são boas para as pessoas simples. Por isso, consideram como pobre de espírito aqueles que levam essas coisas a sério. Entretanto, digo o que disserem: certamente um dia entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que tanto ridicularizam. E quando seus olhos se abrirem, reconhecerão o erro que cometeram. Entretanto, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos o mesmo tratamento. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será admitido lá sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. O ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as passagens, Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos afastam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de obediência à sua vontade, o orgulho é um ato de revolta. Mas vale, portanto, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito,
no sentido em que este termo é entendido pelo mundo e rico em qualidades morais. Que assim seja. Pois é, meus amigos, vamos entender um pouco essa passagem do Evangelho, porque este tema, essa expressão, os pobres de espírito, até hoje cria uma certa polêmica. Nem todos conseguem entender. Para a maioria das pessoas, essa expressão pobre de espírito refere-se àqueles que são carentes, são aquelas pessoas consideradas coitadinhas, são os mendigos, aqueles que têm má sorte. Felizmente, muitos ainda pensam assim. É tanto que, às vezes, a pessoa vira e diz assim para o outro: ah, coitado, tem um espírito pobre, não é digno de nada. Muitos ainda falam assim. Mas nós que já estamos com esta doutrina esclarecedora, sabemos que não é assim. Porque para Jesus, aqueles que são pobres de espírito, eles já são os bem-aventurados. Este já possui o coração puro, tem a humildade na alma, vê em Deus em seus semelhantes e buscam cada vez mais crescerem moralmente e espiritualmente. Não vou nem dizer tanto intelectualmente, mas nós temos que saber separar um pouquinho, né? Muita gente confunde o que é ser humilde. Então, humildade não é ser submisso, não é timidez. Humildade, isso, ser submisso e ser tímido, submisso ao próprio homem, mas sim submisso à vontade de Deus. Então, aqueles que já são pobres de espíritos, eles já conseguem vencer suas más tendências. Eles já buscam, né, cada vez mais servir a Deus, sendo submissos a Deus. E eles fazem isso seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Portanto, vamos aos poucos tentar desfazer esse mal-entendido, essa interpretação equivocada. Vamos ensinar ao nosso próximo o verdadeiro sentido dessa expressão, que foi ensinada por Jesus lá no Sermão da Montanha. Que a humildade para Jesus é uma grande virtude. Ser humilde é estar pronto para servir aos outros, como Jesus serviu. Jesus sempre foi uma pessoa humilde. Então, aqueles que são pobres de espírito já possuem essa grande virtude. E a grande pergunta é: e nós? E você em especial? Você já possui essa virtude? Você já pode ser considerado por Deus um bem-aventurado, pobre de espírito? Se ainda não é, se ainda não somos, vamos correr atrás. Ainda dá tempo. Porque um dia todos nós queremos ser considerados por Jesus, por Deus, como bem-aventurado,
de pobres de espírito. E como disse Kardec, vamos possuir esta simplicidade no nosso coração, para que a gente possa, né, meus amigos, adentrar o reino de Deus. E para adentrar ao reino de Deus, nós precisamos estar vestindo a roupa nupcial, que não é uma roupa simples, uma roupa física. É uma roupa que vem do nosso interior. A roupa da simplicidade do coração, da humildade do espírito. Vamos ser submissos à vontade de Deus e vamos vencer as nossas más tendências. É o primeiro passo. Todos nós conseguiremos. Estamos aqui para isso, com este objetivo, em busca da perfeição. Só temos é que agradecer a Deus. Mais um ensinamento. Que Jesus nos dê força, coragem, fé e resignação, para que a gente possa seguir os exemplos do Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a nossa família, os nossos amigos, vizinhos. Abençoe a todos neste mundão. Que o Senhor derrame sobre cada um de nós a paz no coração, a humildade. Vamos pedir a Jesus misericórdia. Misericórdia para com todos, principalmente aqueles que ainda não conhecem Deus, não tem Deus dentro do coração. Vamos pedir pelos nossos governantes, para que eles tenham paz em sua alma, que eles possam refletir e pensar na grande missão que receberam, que é ajudar o próximo. Vamos pedir por aqueles que estão doentes, acamados, em casa, nos hospitais, por aqueles que estão sofrendo fisicamente, emocionalmente, estão doentes da alma. Vamos pedir pelos nossos idosos, nossas crianças, por aqueles irmãos que se encontram nos presídios. Que Jesus tenha misericórdia de cada um de nós. Que assim seja. A reflexão final, ela diz o seguinte: de tanto trancar a porta, tem horas que esquecemos o que tem do outro lado. Às vezes, pode ter um rio de novas emoções, um jardim repleto de borboletas. O perfume inesperado de alguém que nos faz falta. As novas nuvens com sabor de algodão. O amor sem razão. De tanto se trancarmos para o medo, a coragem se perde no caminho. É preciso nova força e renovação. Coisa de alma que tem que vir de dentro, de um novo passo, que a porta ainda está aberta.
um bom dia para todos nós. Muita paz e muita luz. Que assim seja, assim é e assim será. Graças a Deus.